Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. Estamos aqui para trazer as últimas informações do Flamengo para você. E antes de começarmos o nosso vídeo, lembrar vocês da parceria do canal Deco SRN com a OneFootball. E através dessa parceria você poderá assistir o campeonato alemão de graça, né? A Bundesliga de graça. Então aproveite, né? Vá lá no link da descrição do vídeo, serve tanto para iOS quanto para Android, tá? E você acompanha tudo de graça, tá? É 0800. Então não perca essa oportunidade, que além disso você poderá saber todas as informações do Flamengo em primeiríssima mão, aplicativo OneFootball. Nação rubro-negra, temos muitos assuntos a debatermos aqui. Questão do Vidal, né, do João Gomes, que está com uma renovação próxima do seu contrato, mas o seu nome já vem sendo falado bastante lá na Espanha, né? Também falaremos sobre Gustavo Scarpa, sobre Flamengo e Atlético Paranaense, então tem muitas informações para vocês agora aqui no canal Deco SRN. Então, você que está chegando pela primeira vez aqui, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sininho de notificação. Lembrar vocês também do nosso canal alternativo, o canal do Deco. Então, hoje, por exemplo, temos live de clube de membros, tá? Você pode ser membro do canal do Deco, né, que é o canal secundário, ou então do nosso canal aqui, nosso canal principal, o canal Deco SRN. Qualquer um dos dois poderá participar da nossa live hoje no canal do Deco, às 17 horas, tá? Você vai lá e dá a sua opinião, é muito bacana, a galera vem gostando e vai gostando muito. Também não esqueçam de se inscrever no canal da Jaque Jesus, beleza? Vamos lá então, vamos trazer aqui as informações do Flamengo, começando aí por essa informação do João Gomes, né? O João Gomes, que vem sendo muito falado lá na Espanha, né? Principalmente em Madrid, tá? Imprensa de Madrid rasga elogios a João Gomes e assusta a torcida do Flamengo. Figura completa, como eles dizem. Jovem meio-campista rubro-negro tem sido alvo de elogios de diversos portais internacionais, tá? Depois do empate de 0-0 na noite da última quarta-feira, no Maracanã contra o Palmeiras, a torcida do Flamengo começou a se preocupar, em específico, com o jogador. Ele é João Gomes, o jovem meio-campista que tem sido uma das principais figuras do Flamengo neste campeonato brasileiro, né, comandada pelo Paulo Souza, né, vem chamando muita atenção devido à sua performance, principalmente lá na Europa, mais especificamente em Madrid, né? Então, uma reportagem do jornal espanhol AS, situado na capital de Madrid, o brasileiro foi destaque. O periódico colocou como o grande ladrão de bolas da competição nacional. A matéria também reforçava que o volante de 21 anos tem se destacado não só dentro do elenco flamenguista, mas também entre os jogadores da sua posição dentro do campeonato brasileiro, em que o Flamengo ocupa hoje a terceira colocação. João Gomes no meio-campo tem sido uma figura indispensável para competir e manter a equipe arrumada, escreveu o jornal madrilenho. A publicação ressaltou os números do banco de dados do portal SofaScores, em que o jovem flamenguista aparece como líder em diversos fundamentos dentro do clube, do grupo rubro-negro, né? Como em desarmes, passes no terço final, duelos ganhos e interceptações, tá? Cara, aí fala aqui, todos esses números falam de uma figura completa. O Paulo Souza, nos últimos jogos, utilizou como âncora no meio-campo junto com o Thiago Maia. Essa capacidade de trabalho que oferece, que permite que outros como Everton Ribeiro, Jovem Lázaro ou De Arrascaeta fiquem mais livres das funções defensivas. Isso permitiu que eles brilhassem mais, complementou o jornal espanhol, né? É aquilo que a gente falou para vocês, né? Sobre a questão de você ter dois caras de pegada no meio-campo, e isso favorece, né, aos jogadores de ataque, né? Você acaba automaticamente tendo que esses jogadores não tenham tanta responsabilidade defensiva,
né, com dois jogadores que marcam e saem para o jogo, né? Até o Paulo Souza, na entrevista coletiva, nos falou sobre essa questão, né, que são dois jogadores que têm um poder enorme de marcação e sabem sair jogando, né? Então é importantíssimo que o Flamengo continue com esses dois jogadores como titular. O João Gomes já é titularíssimo, né? Mas o Thiago Maia também é importante nessa manutenção dele como titular da equipe, né? Porque dá, né, essa liberdade para esses jogadores mais ofensivos a criarem, tá bom? Enfim, vamos lá, vamos falar, até comentar sobre isso, que eu não havia comentado, né? O Sormani, né, antes da partida, colocando o Danilo acima do João Gomes, né, falando que é muito mais jogador, né? Volante que está em alta no Palmeiras foi elogiado por Sormani, né, cara? É brincadeira. Ele fala assim, o Sormani, né? Fala que o Danilo é muito mais jogador do que o João Gomes. O Gomes é um grande jogador, mas o Danilo é mais técnico e mais completo. Sinceramente, com todo respeito, eu acho que os dois são grandes jogadores, né? E você falar que um é muito melhor do que o outro é brincadeira para dois rapazes de 20, 21 anos, né? E nessa última partida, apesar do Danilo ter feito uma grande jogada, né, um grande chute para uma grande defesa do Hugo, o João Gomes foi mais jogador nessa última partida, né? Falando sobre João Gomes e Danilo, para você ver, né? O Sormani fala uma palhaçada dessa. E o João Gomes e o Danilo, que são dois meninos, um respeita muito o outro, né? Então, o Danilo falando sobre os elogios que o João Gomes fez a ele, né? Aí ele fala assim: o privilégio é todo meu. Jovens jogadores trocam mensagem nas redes sociais após o jogo, né? Após o duelo entre Flamengo e Palmeiras, dois jovens jogadores, né, trocaram elogios nas redes sociais. Tratam-se de João Gomes do Flamengo e Danilo do Clube Paulista. O volante do Mengão elogiou o jovem do Palmeiras, que prontamente respondeu. Confira a troca de mensagem entre os atletas. Tá lá. O privilégio é todo meu, irmão, que a gente continue jogando muito. Deus tem o melhor para nós, estamos juntos sempre, craque, respondeu o jogador Danilo ao João Gomes, né? Ao João Gomes. O João Gomes, que havia colocado na sua rede social, sim: meu irmão, que privilégio competir com você. Admiração enorme pelo seu futebol. Vamos para cima, meu craque. Máximo respeito, né? E aí o Danilo respondeu conforme a gente colocou aqui para vocês, né? O que eu falo aqui, o jogador, né? O Danilo e o jogador João Gomes tiveram mais respeito entre eles do que o próprio o Sormani, né? E aí mostraram tal maturidade, né? Os dois, né, cara? É inacreditável você ver isso. Um jornalista querer colocar lenha na fogueira, querer haver uma treta entre eles ou entre torcidas, e os próprios jogadores de 20, 21 anos colocando aí panos quentes nessa situação, tá? Vamos falar agora sobre a questão do Arturo Vidal. Isso mesmo, estão saindo informações aí que, né, o Vidal já estaria dando ok para fechar um contrato com o Flamengo por um valor menor do que ele recebe no futebol italiano, com isso no teto salarial do Flamengo. Então a informação está aqui: Vidal aceita reduzir, né, salário para jogar no Flamengo, tá? O namoro antigo entre Vidal e Flamengo parece cada vez mais perto de se concretizar em uma negociação de fato. O volante chileno, atualmente na Inter de Milão, deseja atuar pelo clube carioca ainda nesta temporada. Está disposto a reduzir o salário para se adequar à realidade do futebol brasileiro, tá? O jogador de 35 anos, 35 já? Ligou para o seu empresário no Brasil, André Cury, e comunicou o seu desejo de jogar pelo Flamengo com o ajuste salarial necessário para viabilizar a negociação, tá? Vidal nunca escondeu carinho pelo Flamengo e a vontade de jogar
pelo clube. O volante, inclusive, possui uma camisa rubro-negra e já exibiu ela em várias oportunidades nas redes sociais. Além disso, em entrevista recente, o atleta projetou o próximo passo da carreira dele vestindo o manto rubro-negro. O Flamengo, por sua vez, já admite o interesse Vidal e a possibilidade de uma negociação no meio do ano. Isso foi o que disse o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, numa entrevista coletiva recente no Ninho do Urubu. Há tempo, o Flamengo foi saber as condições. Na verdade, foi passado para o Flamengo que o Vidal queria retornar à América do Sul. Nada com o Flamengo, mas só nada demais, né? A janela agora é só no meio do ano, tem tempo para isso, falando sobre a questão aí do jogador Arturo Vidal, tá bom? Uma outra informação para a gente falar agora, né, sobre a questão do Scarpa, né, do Gustavo Scarpa, que se manifestou falando que no final do ano quer mudar de ares e já avisou a diretoria do Palmeiras que não irá continuar no Clube Paulista. E aí vocês me perguntam, o que o Flamengo tem a ver com isso? As informações são de que Flamengo e Botafogo podem formalizar uma proposta ao jogador a partir do dia 1º de julho, quando ele pode assinar um pré-contrato, tá? E aí, o que é mais interessante nisso tudo? Quem é o empresário do jogador? Exatamente ele, Giuliano Bertolucci, né? Com isso, quem sabe poderemos ter uma negociação entre Flamengo, né? Entre Flamengo e Gustavo Scarpa. Assim mesmo, né? O jogador resolveu se manifestar nas suas redes sociais. Em tom irônico, o jogador publicou foto com a mão na cabeça em forma de indignação e escreveu: quando leio algumas notícias do Scarpinha, né? De acordo com o portal Goal, Gustavo Scarpa já comunicou à diretoria do Palmeiras que pretende deixar o clube no término do seu contrato no final de 2022. O clube paulista, por sua vez, deseja renovar o vínculo com o atleta, que parece estar decidido sobre a mudança de ares. Conforme a gente falou, além do Flamengo, né, o Botafogo também teria interesse em Gustavo Scarpa. Essa notícia saiu em primeira mão no portal Goal, tá? Através da Raíssa Simplício, ok? O Scarpa, em 152 jogos pelo Palmeiras, né, já tem 26 gols e 41 assistências, tá? Na verdade são 4 temporadas pelo Palmeiras, 171 jogos, 29 gols e 38 assistências, tá? No Palmeiras. Esses números anteriores eram da época que ele jogava no Fluminense, tá? Essa aí são as informações sobre Gustavo Scarpa. Vamos lá falar também agora sobre a questão, né, do Pedro, né? Rapidamente sobre isso, essa questão de que a mãe dele chorou e tal. Eu não dei muita ênfase nisso e nem vou dar ênfase, tá? Eu vou falar aqui sobre quantos jogos o Pedro não jogou com o Paulo Souza. O Pedro não foi utilizado em apenas 3 jogos do Flamengo sob o comando do treinador Paulo Souza, tá? E aí, os jogos que ele não enfrentou, Fluminense, né, pelo Cariocão, Atlético Mineiro Supercopa e no último jogo contra o Palmeiras, tá? Tirando esses 3 jogos, o Pedro jogou todos os outros jogos. Muita gente vai questionar, porra, Deco, mas ele tem pouca minutagem com o Paulo Souza, deveria entrar mais tempo. Concordo. Pô, o Gabigol às vezes tem privilégio. Gente, para mim o Gabigol é o titular, devido ao sistema de jogo do Paulo. O Paulo quer um jogador com mais mobilidade, não quer um jogador muito estático dentro da grande área. O Pedro vai ter que melhorar isso, né? Tem que melhorar isso. E a recomposição defensiva também. Não estou defendendo o Gabriel, acho que muitas das vezes ele tem que sair no decorrer do jogo e não tem que reclamar. Isso aí o treinador tem que fazer. Por exemplo, nessa última partida contra o Palmeiras, na minha visão, né, no final não, lá para os 25 minutos, ele deveria ter colocado o Pedro, né? Até mesmo porque o Palmeiras começou a trocar
os seus atacantes, seus meio-campistas, e deu um gás ali e começou a atacar mais o Flamengo. E o Flamengo começou, né, a perder o fôlego, não é? E não conseguia reter a bola lá na frente. E o Pedro seria um jogador muito importante nessa retenção de bola. Um jogador que segura muito bem, faz com que os jogadores de meio ataque cheguem, né, para receber essa bola. Então era interessante, até mesmo para fazer e prender Gustavo Gomes, né, os zagueiros do Palmeiras um pouco lá atrás. Né, com o cansaço do Gabriel, com a movimentação dele ficando mais restrita devido a isso, né, os jogadores do Palmeiras começaram a subir as suas linhas. E aí o Flamengo não conseguiu segurar porque fez apenas uma modificação. Então, na minha visão, o Paulo Souza poderia ter colocado o Pedro para isso, para reter mais a bola na frente, tá? Vamos falar aqui sobre um outro assunto, Flamengo e Atlético Paranaense, lembrando a vocês, jogo 16h30, tá? 16h30, lá no Paraná, tá? Lá no Paraná, transmissão da Rede Globo, ok? 16h30, transmissão da Rede Globo. Torcedor do Flamengo que queria assistir o jogo em Curitiba não tem mais essa oportunidade porque os ingressos se esgotaram, tá? O Flamengo deverá ter a estreia do jogador Pablo, ok? E não terá novamente o atacante Bruno Henrique, que ainda não se recuperou da lesão, né? Da lesão não, da tendinite, né, que vem aí o incomodando já desde o ano passado. Primeiro era no joelho esquerdo e agora o problema está no joelho direito, né? E é essa a grande preocupação da nação rubro-negra, que o Bruno Henrique volte o mais rápido possível, porque está fazendo muita falta, né? Um jogador muito decisivo, jogador de gols, assistências, né? E está fazendo muita falta. Acredito eu que o Flamengo está o preparando para o jogo contra a Universidade Católica no dia 28, agora quinta-feira, lá no Chile, tá? E uma última questão aqui para debatermos rápido, o Gabigol elogiando o trabalho do Paulo Souza, né? Chegou com umas ideias diferentes. O jogador elogiou o desenvolvimento da equipe após o vice-campeonato carioca e as ideias diferentes do treinador português. Ele fala assim: a gente fez um bom jogo, fomos melhores que eles em todos os momentos. Eles não assustaram a gente em nenhum lance. A gente teve o meu gol, a gente teve o meu gol impedido, teve alguns lances que poderíamos ter feito o gol. Eles também têm a qualidade deles, então é natural que eles colocassem o estilo deles no jogo, mas nós fizemos um bom jogo, né? Sobre a questão dos elogios ao Paulo Souza, ele fala assim: tem um planejamento que a gente está seguindo, o Mister chegou com as suas ideias diferentes, ideias que talvez no Brasil não sejam muito comuns. É normal que algumas pessoas estranhassem. Ele usou o Carioca como experimento, então ele pode rodar o time, colocar posições diferentes. Agora a gente vem crescendo no Brasileirão, na Libertadores temos 6 pontos, agora é continuar nessa pegada, trabalhando para a gente conseguir melhorar. Essas foram as palavras de Gabigol sobre o trabalho do treinador Paulo Souza, e é nítido que a gente vê a evolução do time, né? Como equipe, como coletivo, e aí acaba aparecendo o individual, como vem aparecendo aí, por exemplo, nesses últimos jogos, o Everton Ribeiro, né? Que foi o craque do time na última partida contra o Palmeiras. Tá bom, nação? Então é isso aí, muito obrigado a cada um de vocês. Daqui a pouquinho estaremos fazendo a resenha do De Cara com Deco a 1h30 nesse canal aqui, canal Deco SRN, então se inscreva aqui. 5 horas da tarde temos a live, né, do Clube de Membros no canal do Deco, então o canal alternativo do Deco. Você que ainda não está inscrito, se inscreve lá, vire membro para participar conosco, né? E para finalizar, pedir a vocês que se inscrevam no canal da querida Jaque Jesus com que mudo, tá? Jaque Jesus, dê aquela moral para ela, porque ela merece, beleza? Então, até daqui a pouquinho, tamo junto, deixe um like aqui, compartilhe com os amigos, saudações rubro-negras, abraço a todos, fui!